Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas aí pra você, esse condomínio. Vamos lá, né? Conhecimento é poder, meu jovem, minha jovem. Chega mais, que hoje o papo é maravilhoso. Vamos falar sobre nossa live de síndico pra síndico, a síndica Bárbara. Ela tá aqui já. Bárbara, só conectar esse maisinho aqui e vamos fazer um bate-papo hoje, vai ser maravilhoso, porque eu amo falar com o síndico. Você gosta de falar com o síndico também? Então lá, deixe seu joinha aí, deixe sua mensagem, deixe seu comentário também, que hoje vai ser uma experiência maravilhosa com minha síndica, a minha amiga aqui, Bárbara Oliveira. Vamos lá, ela tá chegando aqui já. Dois, um. Ah, um dia isso vai dar certo. Chega pra cá, meu povo, meu. Vamos lá, opa! Tava devagar aí, hein, Thiago? Boa Opa, buenas noite. noites! Tudo bom? Eu tô ótimo, e você? Bem também, graças a Deus. Então, vamos que vamos, né? De Vamos síndico para embora. síndico, amiga Bárbara aqui. Tem mais de 100 papos de síndico, eu gosto de falar com o síndico, gosto de aprender. Eu sempre falo, o síndico tem que estar no palco principal de todos os eventos, todos os cursos, porque é o dia a dia, né? Conta pra nós como é que você virou síndica. Bom, eu sou advogada, né? Com formação, mas no decorrer dos anos, advoguei bastante tempo, a gente nunca deixa de ser advogada. Mas no decorrer dos anos, a gestão ali, o contato com as pessoas, talvez também por ser professora, já ter tido aquele contato inicial com o aluno, né? A gente sente falta daquele movimento. Naquela época, quando decidi ser síndica, a advocacia ainda era muito papel, muito sentado. A gente gosta de movimento. E aí caí na loucura de ser síndica pela primeira vez. Desde então, tô síndica. Loucura, loucura mesmo, né? Ô, É, Bárbara, vamos lá exatamente. então. Condomínio é uma sala de aula para você? Com certeza absoluta, é um experimento humano, né? É um reality show. A gente fica o tempo inteiro ali aprendendo a cada dia, se modificando. Não tem, não é uma profissão monótona, não tem, a gente não fica parado. E todo dia tem uma novidade nova, todo dia tem um ensinamento novo, e a gente precisa aprender também a ser um canal de ensinamento, né? Não só estar disposto a ensinar, mas também estar preparado para ouvir e aprender a cada momento. O síndico precisa ser um agente transformador, precisa ser um grande professor, e se não se entender dessa forma, fica bem difícil da gente trabalhar. Precisa gostar de gente, gostar de aprender e gostar de ensinar. Né? E é verdade, eu já venho falando isso há anos, né? Porque o síndico tem que aprender a lidar com as pessoas e com as emoções também, né? Às vezes a gente Faz olha emoções. aquele condômino enjoado, chato, né? Mas a gente aprende muito com eles, né? Quando a gente está com um ouvido mais liberado e um coração mais tranquilo para a gente poder entender que existe uma demanda e aquela pessoa talvez não consegue transmitir a demanda dela em palavras, né? Nos últimos anos, né, eu tenho aprendido bastante a abrir mesmo a escuta, né, ter uma escuta mais ativa, abrir o nosso coração, a mente para aprender. Porque às vezes a pessoa ela não está conseguindo de fato transmitir o que ela quer. E a gente, quando se coloca ali num ponto, né, num posto de liderança, a gente precisa estar disposto a ouvir e tentar entender o que é essa demanda. Por muito tempo eu bati cabeça como síndica ali, tentando, de certa forma, não ser tão sensível a essas demandas, né, a essas insistências. Hoje eu prefiro tentar entender o que aquela pessoa quer dizer e às vezes até pedir ajuda para entender mesmo, né? A gente está se colocando num momento que a gente precisa ter um preparo, uma saúde mental, uma estrutura psicológica para estar lidando com todas as pessoas ali. A gente lida com muita gente, é muita energia o dia inteiro, um círculo de energia, né? E se a gente não parar um pouco e entender, a gente nunca vai sair desse ciclo, né? Dessa tensão constante. E você, Thiago, tá nessa vida há quanto tempo, né? Vou inverter aqui o meu papel rapidinho para a gente movimentar. Conta para mim. A minha barba ainda era preta, começou a ficar branca. Ah, meu cabelo também é branco. Agora a gente precisa, porque não basta ser síndico, né? Hoje em dia a gente tem que ser síndica, a gente precisa, né, para a gente mesmo estar com uma estrutura psicológica bem preparada e
a nossa apresentação vale a pena a gente estar investindo. Por muito tempo eu estava naquele ciclo ali também, esqueci um pouco de mim, minha cabeça é toda branca. Aí agora eu tô tentando dar uma melhorada, uma repaginada, né? Até para o pessoal ter uma vontade de falar com a síndica, né? Não, né, estou síndico aí há 10 anos, né? 10 anos trabalhando nesse segmento, vindo do mundo empresarial. Por acaso, o destino cair nesse mundo de condomínio. E é bacana quando você fala essa parte da inteligência emocional, que eu já falo isso há muitos anos, né? Porque o externo só reflete o que está interno, né? Se você Exato. gosta desse olhar, é porque está se melhorando por dentro, e aí você entende que isso tem que florescer. Né? E você está falando coisa que é importante, né? Nossa apresentação. Fala quem a gente é, né? Como é que a gente está se cuidando, né? Quando eu estou ouvindo o outro, eu estou me ouvindo também. Então, já começa a crescer como ser humano, como profissionais, para a gente entender. Eu lembro que tinha uma fase que eu tava assim, cara, esses condomínios, não sei o que e tal. E aí veio a consciência, espera aí, não é o condomínio, não é aquela pessoa, é o como você tá olhando ou lidando para essa situação. Se você tá bem da mente, você vai entender que o cara que tá reclamando, ele só tá dando voz àquelas pessoas que não têm, às vezes, a coragem de falar. Então ele Exato. começa a ter um elemento de temperatura. Os caras tá reclamando tal coisa, opa, tem que melhorar. É porque talvez, como eu falei, ele talvez não tenha capacidade emocional e mental para se expressar de outra forma. Mas E aí a sabe o que que é gente, gostoso, Thiago? Assim, eu também sou síndica há bastante tempo, vou avançando aí para uma década. E às vezes a gente está num condomínio há bastante tempo, né? E eu acho que o nosso trabalho é um trabalho por mérito, né? A gente está ali sendo eleito anualmente, bianualmente, não costuma ser mais do que isso. Mas quando a gente chega e a gente é reeleito e o calor das emoções ele está um pouco mais mediado, é muito gostoso você chegar num condomínio que há 2 anos atrás estava uma certa desordem, uma confusão, as pessoas sem saber falar uns com os outros, e 2 anos depois as pessoas estão entendendo que aquele processo é um processo de democracia normal, que a disputa é uma coisa normal, ganhar ou perder é uma coisa normal, mas que tudo pode acontecer com respeito, né? Com educação, e você perceber que de fato você melhorou aquele ambiente. Esse negócio da gente estar se cuidando, né? Como é que a gente vai chegar na casa dos outros para cuidar dos outros sem estar com um autocuidado, né, ali apropriado? E assim, isso reflete muito o que está dentro da gente mesmo. Há pouco tempo eu estava conversando com um amigo nosso, né, e síndico também, e eu estava falando dos desafios da gente ter uma estrutura familiar, né, do quanto ser síndico é um desafio familiar. Não dá para você escolher ser síndico sem o aval do seu cônjuge, não dá. Você vai se expor, você vai expor sua família inteira, você vai estar ali no cargo de evidência. E como é que vai ser isso? E essa aprovação, essa participação, esse suporte mesmo, né, da nossa família também é extremamente essencial, né? O quanto a gente perceber que a nossa família está ali olhando para a gente e, de certa forma, com uma admiração pelo trabalho, pela forma que a gente está lidando com o espaço, com cuidado com o outro, isso também nos motiva muito, né? Acho que um dos preparos aí que a gente precisa ter, além da técnica e da saúde mental, é essa estrutura familiar, porque é um cargo que toda família assume, né? a gente tem que ter esse lugar de fortaleza, né? De tranquilidade, de renovação de energia e valorizar cada dia mais. Você falou uma coisa importante, hoje eu passo uma sensação interessante, né? Que a gente fica feliz quando é reeleito, mas a gente também tem que ficar feliz quando a gente não é reeleito. Porque a Exatamente. gente entende que é o final de um ciclo, né? Igual você falou, a gente chega, todo síndico, né? Ele chega com a missão de A gente tornar tem que aquele, ficar com a algo mala melhor. pronta, né? Tornar aquele ambiente melhor, ou esteticamente, ou de ambiente entre as pessoas também. E aí você entende que o ciclo se encerrou, né? Mas fica mais gostoso é o seguinte, por exemplo, hoje eu tive a oportunidade de voltar no local do lado do condomínio que eu fui síndico 5 anos, né? E quando eu deparei com aquilo, eu falei, caraca, que treta massa pra caramba aqui. Pô, era assim, ficou assim. Então, assim, tem esse gostinho de falar que você construiu algo. Porque, assim, você busca um profissional porque você quer o quê? Um resultado. Isso é fato. Isso não tem outro caminho. O cara, por exemplo, a gente, quando é assim, de profissional, a gente entra quando o trem tá pegando fogo. Pelo menos É, 90% das vezes é assim. Porque o cara, ele confia em você, o quê? Que você vai usar essa capacidade sua de experiência, essa capacidade mental, para poder conduzir aquela comunidade que está ansiando. Ela quer evoluir, ela quer crescer, ela quer prosperar. Só que ela não sabe como. E aí vem o quê? O profissional para nos poder ajudar. Por isso que é importante também o síndico estar sempre buscando essa orientação mental,
quando é possível, É, talvez com a terapia, o às vezes preparo com o para ir embora psicólogo. é muito importante, né? É ciclos, né? Se um condomínio se encerrou, é sinal que vai abrir outra porta. Aí você fez um trabalho e vamos seguir. Eu aprendi isso É, com o tempo, né? Que você atualmente eu estou não. fazendo esse processo de despedida de um condomínio que eu estou escolhendo não trabalhar, né? E eu estou escolhendo. Olha só, Oi? você falou uma coisa boa. Eu estou escolhendo não trabalhar, ou seja, é uma escolha sua, né? É uma Isso é saúde escolha minha. mental. Isso é saúde É mental, tá uma escolhendo o escolha que é minha. melhor. Eu entendo que tudo que aconteceu ali é um condomínio, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, no Vucu Vucu, né? A gente está bem no centro aqui das grandes ocorrências e construções. Mas foi um condomínio que foi um grande desafio. Eu construí muitas coisas boas, eu tive relações construídas de evolução mesmo, sabe? Foi um grande desafio, um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida. E acho que se você botar em tempo de reeleição, ali foram 4 eleições, então, assim, é, tempo de reeleição e tempo de trabalho foi um condomínio que talvez tenha me dado, assim, uma maior bagagem de ser humano mesmo, sabe? É, o condomínio que foi entregue, esse programa, ele realmente ele foi idealizado com algumas lacunas, né? São apartamentos que têm ausência de vaga, ausência de estrutura, e um empreendimento que fica aqui no centro de tudo, próximo a tudo, então ele é muito procurado. A gente precisou enfrentar ali bastante coisa para alugar um terreno que era da prefeitura, o maior terreno da região alugado, são quase 7 mil metros quadrados. Né? O condomínio não tinha água potável garantida, foi entregue sem a checagem da rede, iluminação da rua, sabe? É uma área ainda que tem as suas características de segurança ali, que precisava de uma atenção. Aqui no Rio a gente quase não consegue mais colocar uma cancela na rua, mas a gente conseguiu colocar a cancela na rua. Então a gente conseguiu assim construir um grande projeto, né? E eu acho que essencialmente é esse ensinamento do que é democracia, né? Por ser um condomínio que as pessoas chegaram ali também morando pela primeira vez em condomínio, vivendo né, na coletividade, na decisão da coletividade, a gente teve muitos problemas de decisões, mas que foram combatidas nos anos subsequentes com as eleições. E hoje eu fico feliz de olhar. A gente fica com aquele gosto porque a gente projeta coisas que a gente acha que a gente vai fazer em um ano, né? Mas o projeto do condomínio é tão grande, tão grandioso, ao ponto de você olhar e falar assim: precisaria de mais uns 2, 3, 4, 5 anos para fazer tudo que eu gostaria, que eu poderia fazer aqui. Mas de verdade o meu ciclo se encerrou lá e eu, com a maturidade da vida mesmo, digo para você que eu estou tão feliz quanto no dia que eu fui eleita lá, porque hoje eu sei que eles estão maduros o suficiente para fazer uma escolha consciente, o condomínio tem as suas questões de segurança preservadas, a gente conseguiu vencer muita coisa, porque imagina, né? Recreio dos Bandeirantes, 7 mil metros quadrados por 7 mil reais, você imagina a concorrência, né? A concorrência foi suada ali, a gente lutou junto e agora está na hora de a gente se separar aqui por um tempo, quem sabe no futuro ou quem sabe eu vou fazer que nem você, né? Eu vou chegar do lado e vou falar assim, olha, já tive ali. Mas que E é, bom que. e é muito bacana, assim, Bárbara, esse relato seu, porque é sobre a vida, né? De construir, entender que existe um momento que você tem que seguir outros caminhos, né? Tem muita gente que me procura, eu lembro que no começo, né, a gente, não foi eleito, não deu certo. Eu falei, cara, não é sobre você, Não. né? É sobre aquelas pessoas decidiram um perfil de profissional X, ou você contribuiu até aquele momento. Então é mais você com você mesmo, ter essa tranquilidade. Às vezes, para você, para um condomínio, para você não dá certo, para outro já dá. Então é muito perfil. E aí, quando a gente tem essa maturidade mental, entende que algo se encerrou, é porque vai começar algo novo. Eu sempre falo, para o novo vir, o velho tem que ir. E é até saudável, isso é pra gente como seres humanos também, porque no final você fica Você desgastado. oxigena, né? O último programa que eu saí, eu fiquei 5 anos, que foi esse condomínio, e o pessoal fala assim, Thiago, não é nada contra você. A gente, pô, fez um bom trabalho, desenvolveu, só que a gente quer algo novo, a gente quer uma visão diferente. Eu falei, não, vocês estão certos Claro, também. é E eu natural também da já tava, vida, né? e eu também já estava saturado daquilo, porque, tipo assim, a gente quer agora de construir. Chega um ponto que tem mais nada de construir, né? Fica aquela coisa. Então, assim, e é aquela coisa, às vezes a pessoa vem com uma visão diferente. Por exemplo, eu entrei no condomínio E, agora, Thiago, tu sabe que tem duas coisas que na minha vida eu aprendi, assim, como síndica, sabe?
As pessoas olham para a gente, né, e acham que a gente acredita a confiança em toda disputa eleitoral nova que a gente vai. Na verdade, como síndica profissional, eu às vezes vou numa disputa para ouvir os meus colegas. Porque, e aconselho a todos os síndicos a fazerem isso, tá? Por mais que você ache que você não vai ganhar naquele condomínio, você vai ganhar experiência e você vai ganhar principalmente o conhecimento dos seus colegas. Eu fiz grandes amigos em disputas, você está sendo visto, você está se apresentando e você está aprendendo com os outros também. Isso, né, de estar presente nas concorrências me fez mudar muito a minha postura ao longo do tempo. Isso foi uma coisa Professora, que como é que aprende, absurda. professora? Como é que Hã? aprende? Como é que aprende? É na prática, Aprende. né? É Na igual eu prática, falo. E exatamente, isso assim, aí. isso é importante você estar falando, assim, que a gente tem que ir para aprender. Eu lembro que os meus primeiros nunca tive nenhum voto, mas você aprendia, isso aqui funciona, o olho da pessoa brilhou quando fez uma fala. Então você começa a entender qual vai ser o melhor discurso. Porque a gente tem um tempo mínimo para vender uma ideia. A verdade é essa, né? Então É. ninguém te conhece. Então você começa a entender o que vai funcionar melhor, que as pessoas gostam mais. Então você vai o quê? Vai maturando, você vai aprendendo, você vai desenvolvendo. Porque condomínio. Ontem me ligou uma síndica, né? Ah, Thiago, eu fiz o curso, como é que faz agora? Eu levo currículo? Falei, não existe isso. Condomínio é indicação, a pessoa te indica, você vai ali, rede social ajuda. Ajuda a Não, pessoa eu a te acho engraçado conhecer. que as pessoas olham pra gente e falam assim, mas a eleição é todo ano. Eu milito por essa questão de mandatos de síndico, né, não serem anuais, né? Eu acho que não tem, honestamente falando, a gente consegue fazer um bom trabalho em um ano, principalmente quando a gente vem com uma bagagem de experiência. Mas um síndico que está começando, por maior boa vontade que ele tenha, ele vai ter muita dificuldade ali de desenvolver um trabalho em 12 meses. Eu acho que é pouquíssimo tempo para uma gestão consciente vai trazer bastante diferença de uma gestão não consciente. Mas a gente precisava, enquanto categoria, ter realmente uma regulamentação que tivesse uma previsão assim de pelo menos 2 anos. E acho também, Thiago, assim, é uma opinião, que para cada condomínio, né, é difícil você, né? Às vezes o síndico está errando muito, ali em 12 meses você, né, precisa oxigenar, mas tem os recursos legais para isso. Agora, o síndico, a disputa eleitoral da gestão do condomínio, ela vem trazendo para os condomínios também um certo desequilíbrio. Porque alguns dos nossos colegas, eles acham que a gente não está entrando para disputar, né, ideias. A gente está entrando para o ringue, para degladiar entre si. E isso acaba estimulando um clima muito ruim nos condomínios. E aí tem condomínio que eu administro, né, que a gente começa o processo eleitoral já no nono mês. Você fica ali 3 meses. Eu acho engraçado, eu fui eleita, agora reeleita no condomínio em junho. Né? A gente está em outubro. Aí botaram a propaganda eleitoral, fui eleito agora. Aí eu achei interessante que os outros moradores não moram lá, né? Mas os moradores botaram assim, ué, mas esse vai aparecer? Né? Ou então, aí o outro falou assim, mas já? Já Mas acabou se, disso aí. é Esse igual eu clima é meio falo, ruim. a ideia desse quadro, quando surgiu lá 10 anos atrás, é pra gente se unir. Eu acho que é fortalecendo a coisa. Igual eu falo, a pessoa quando ela escolhe, não é que ela tá escolhendo você e tá eliminando os outros. Não, é porque às vezes é um Uhum. perfil. Perfil X agrada, tal pessoa agrada. Então é muito sobre isso. Você tem que ter esse autocontrole para entender que sim, eu não vejo ninguém como o rival meu. Por exemplo, eu sou um cara, eu falo de experiência, né? Quando alguém me liga, ah, Thiago, vem pro condomínio aqui, a primeira coisa que eu faço é ligar pro síndico. Eu vou no condomínio e pergunto, porque às vezes, a gente sabe que às vezes é o cara é o capetinho que quer infernizar. Eu sempre falo, eu não vou infernizar jamais a assembleia de um colega meu. Pelo amor de Só por causa Deus. de um salário. E outra coisa, igual você falou, é muito pouco tempo, é um ano. Aí você vai se queimar a sua consciência por causa de um salário, um prolabore de um ano. Daqui a pouco você arranja outro com o dobro. Aí você tá Ô, lá Thiago, vou te infernizando. contar o que está acontecendo comigo agora. Você vai rir. Tava eu num condomínio fazendo um café com o síndico há pouco tempo, né? História não está acontecendo, a história é real. Aí, no meio do café com o síndico um pouco acalorado e tal, um condomínio super legal, eu tô há 3 anos lá. Eu vi os moradores perguntando para uma senhora que estava sentada se ela era moradora. Afinal de contas, é café com o síndico, né? Então, os moradores estavam convidados de estar ali. Mas, como geralmente tem morador novo, né? Eu não imaginei que era aquilo. E aí, em algum momento, os próprios moradores chegaram para a senhora e falaram assim: Mas você está fazendo aqui, né? Quem é a senhora? E ela: Não, eu sou filha do fulano. Só que o fulano tem realmente 2 ou 3 filhas e que todo mundo conhece. Enfim, conheci a pessoa que estava ali e falei: Ué, acabou que era uma colega, né, de profissão.
E eu, meu Deus, né? Tá fazendo o quê aqui, né? Acho que é Ah, meio mas, deselegante. Bárbara, eu Passou um entrego. tempo, Thiago, a história não acabou. Tô em outro condomínio. Adivinha quem vai lá para concorrer como sócia de uma empresa que acabou de ser fundada? Aí, uma colega de profissão, advogada, veio e falou assim: pô, chegou na Assembleia, fez o que quis. Já ouviu falar de procuração oral em Assembleia para ser presidente de mesa? Não, procuração moral não. Procuração oral. Essa é Tiago, boa, hein? Ó, eu cheguei aqui, tem uma procuração procuração moral oral. aqui. Aí, não satisfeita que não tinha procuração oral, chamou o morador para presidir a mesa. Conseguiu fazer o negócio, aí eu gostei da advogada do condomínio, que virou e falou assim: olha, a gente tem que lembrar que existe uma tipificação penal chamada perturbação do trabalho, hein? Falei, realmente, porque a gente saiu de lá 1 hora da manhã, né? Porque deu uma perturbação do trabalho, procuração oral. É o tipo de coisa que um advogado, né? De condomínios, né? Um advogado condominial, né? Não faria, Essa aí mas foi, essa vai para a história. procuração Procuração. oral para ser presidente de mesa. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Mas igual eu te falo, assim, cada um tem uma ética, né? Cada um tem um modo de pensar. Eu acho dessa forma. Até hoje, 10 anos, eu vou, converso com as pessoas, porque igual eu te falo, não vale a pena a gente, eu falo, como ser humano, atrapalhar um trabalho porque tem uma pessoa que está te indicando. E no final nunca dá certo, porque às vezes essa Nunca dá pessoa certo. é a pessoa que é o capetinha, ninguém gosta dela mesmo, então não vai adiantar nada, entendeu? E assim, a gente entender que a gente é um profissional e lidar de tal forma, né? Por exemplo, eu já entreguei minha apresentação para vários amigos, tá aqui, ó. Eu trabalho dessa forma, eu não tenho vergonha. Ó, eu trabalho dessa forma, isso funciona, isso não funciona. Porque eu te falo, cara, existe N condomínio, a gente não consegue lidar com isso. E outra coisa, eu sou um cara que eu torço para que dê certo para todo mundo. Eu Para também. você, para uma. Sabe por quê? Eu vou te contar. Você tá no recreio que você falou, né? Pô, Imagina, vem um cara de Brasília, vai ir no condomínio que você administra. Fala, pô, que legal, que bacana. Aí volta pro condomínio dele aqui, né? Fala assim, cai, gente, chega aí, vem cá. Vamos botar uma gestão profissional aqui? Vamos. Você vai poder administrar? Não, mas eu tô aqui. Pô, conheço o Thiago aqui em Brasília. Olha só como é que o seu trabalho, feito com qualidade, impactou o meu trabalho. E vice-versa. Vê uma pessoa aqui em Brasília, pô, cara, condomínio legal, administrar com o Thiago, vai lá pro Rio e fala assim, cara, a gente precisava de uma gestão profissional. Por que acontece? E outra coisa, a gente sabe que a classe é mal vista. Igual eu é. falo, eu estava num evento e falei assim, ó, sabe qual é o problema de vocês? Eu falei pro jornalista, eu falei, ó, sabe qual é o problema de vocês? Vocês só contam história ruim. Existe 99 histórias maravilhosas de pessoas que fizeram bom trabalho, pessoas que construíram, reconstruíram, criaram um ambiente diferente. Por que você não conta essa história? E aí tem um cara aqui em Brasília que agora ele botou que ele é não sei o que lá do síndico, né? Aí me procurou, falou assim, só você defende síndico, eu falei, eu defendo seres humanos. Porque é muito fácil você ficar debaixo de uma fotinha e criticar. Já foi síndico? Aí o cara Pô, ficou meio assim. Por que acontece? Aí fala que ir no podcast. Fala, não, você pode em todo momento. Só você tem que mostrar a cara. Fala, tá aqui, isso aqui tá errado, tá errado, tá errado. Ok. Porque agora você ficar atrás de uma máscara e outra coisa. Vamos analisar o todo. Eu tava na Assembleia um dia, o cara falou assim, porque o síndico faz tramatura, não sei o quê, tá aquela coisa rouba, né? Eu falei, eu não conheço nenhum não, cara. É porque eu peguei agora 4 condomínios para fazer auditoria. Eu falei, tá bom. Quantos condomínios tem em Brasília? 16 mil. Então, se você está falando que é muito, eu estou falando pra você que é mínimo. A situação é mínima. Porque 99%, 99% são pessoas sérias. E a boa parte que comete erros, às vezes não tem a consciência. Se tivesse, fazer de maneira diferente. E tem é. muitos também pagam também. Depois, sim, tipo assim, ó, eu errei, foi quanto a conta. Tá aqui, vou pagar, como já aconteceu comigo também. Já errei, falei, ó, quanto é que é a conta? Tanto. Vamos Não, fazer a uma gente coisa erra aqui? muito. E você sabe por que eu acho que, assim, eu não sei como é que é a estrutura em Brasília, tá? Mas a maioria dos condomínios que a gente administra aqui são condomínios clubes. Então, são condomínios muito grandes, com uma arrecadação muito grande, uma área de lazer muito grande. Então, uma responsabilidade, assim, muito grande em todos os sentidos. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, meio ambiente, a gente está no recreio, né? Então, assim, é muita coisa que você precisa estar atento, né? Mas tem uma coisa dentro do ambiente condominial que eu fico impressionada, assim. Você falou, tem 30 mil, não sei quantos mil condomínios aí. Eu tenho a Avenida das Américas aqui, né? A gente tá na Avenida das Américas. Se você pegar de ponta a ponta, tem mais de 40 mil condomínios só nessa região, só nesse eixo. E aí eu fico perguntando, assim, uma coisa é uma disputa eleitoral normal, né? Onde você tem vários candidatos, eu acho extremamente sadio. Mas tem pessoas, né, como esse caso que eu acabei de falar, que eles vão ali atrás, assim, que é um fã meio hater, né, meio esquisito, um amor meio ódio ali, meio, né, quero ser você, então eu vou
tomar ali. E aí eu te pergunto, precisa? Porque se a gente estiver junto na estrutura, né? Você falou assim, ah, eu já errei, já tive que, né, fazer uma correção ali. Mas e se a auditoria estiver participando com você para que não haja o erro, né? Se for uma coisa profilática, preventiva, se todos os setores do condomínio, né, que são mais de 20 ali dentro dos que eu administro, estiverem atuando para a gente de forma preventiva não ser. E se melhor do que isso, você imagina o sonho que seria se todos os nossos conselhos fiscais fossem de fato participativos para a melhoria dos bens privados e coletivos. Porque assim, eu acho maravilhoso quando a gente tem um conselheiro se tornando síndico, sabe? E se eu um dia for conselheira, já fui conselheira, não tomei o lugar ali da pessoa, mas se um dia eu for conselheira, a última coisa que eu vou querer é que aquela gestão dê errado, sabe? A gente percebe que o Conselho Fiscal, ele tá achando que, de repente, ele é o postinho da Polícia Rodoviária Federal que vai pegar o cara que tá sem a carteira, entendeu? É um negócio, assim, Mas 100% do é tempo, uma porque, coisa assim, meio doentia. hein, Bárbara? Porque, assim, infelizmente, né, eu falo no geral, né, as pessoas entendem que tudo é custo, pô, não é investimento. Entendeu? Ah, não, é investimento, quando você falou do conselho. Qual o nome? Conselho. Era para aconselhar, não era para ferrar. Você entendeu? Então, assim, o cara quer procurar erro, ele não quer ajudar você a melhorar. Você entendeu? Essa que você falou, a grande questão. Você, mas eu falo pra galera direto, vem cá, tem uma situação X aqui. Se a gente concentrar energia para resolver, não vai resolver? Vai resolver. Agora, se vocês quiserem ficar brigando entre si, não vai adiantar nada. Eu sempre falo, gente, pode ser o melhor síndico do mundo. O barco, ele tem que estar sincronizado, a remada, para que ele possa andar. Ou seja, Exato. passa pelas pessoas. Elas acham que não participar. Ah, eu vou participar para quê? Ah, só quem paga a conta no final é ela. A verdade é isso. A Entendeu? valorização, assim, é, graças a Deus, né, o que me motiva é perceber que existem lugares, né, locais que são o oposto dessa narrativa que a gente está falando agora, sabe? Tem Verdade. locais, como eu te falei, desse café com síndico, que os próprios moradores defendem ali o êxito daquela gestão, mesmo que seja por um ano. Porque no final do ano você pode escolher outro síndico, mas no curso é interessante para todo mundo que aquilo dê certo. E é isso que motiva a gente, porque é aquilo que você falou, né? Vem ser síndico um dia, né? Vem experimentar. Eu já tive, assim, N situações. A gente passou pela pandemia, você passou pela pandemia síndico, né? Eu nunca tinha retirado um corpo de um condomínio. Então, uma coisa horrível, né, que a gente passou foi que, assim, as estruturas não foram projetadas para isso, né? O elevador não foi projetado para isso. Os prédios aqui, as torres de 25 andares, não foram projetadas para isso. A gente teve que passar por tudo isso. A gente passa por crises psiquiátricas, por surtos psiquiátricos dos nossos condôminos. A gente passa por parto, né? Por nascimento. A gente cria relações, porque a gente é humano. Então você cria amizade, você gosta das pessoas, depois você percebe que aquela pessoa não está ali naquele empenho de êxito com você. Então, assim, eu sempre costumo dizer nos lugares onde estou, né? Tenta cuidar um pouquinho do seu síndico também. Lembra de falar para ele que ele está fazendo uma boa gestão. Lembra de dar um gás, porque ninguém, né, trabalha assim sem Mas um e retorno, isso né? aí é para a vida, por exemplo. Hoje, quando eu estava com a minha esposa aqui, hoje eu devo sair um pouco mais tarde, né? Tomei café aqui em casa. E eu comecei a mandar mensagem para alguns parceiros meus, bancários, caras que prestam serviço, elogiando o trabalho e a dedicação que eles têm. Porque se não desse certo para eles, não daria certo para mim. A gente É. esquece disso, de falar, cara, muito obrigado. Eu sempre falo, quando eu estava na Assembleia, começaram a falar algumas coisas, eu falei, ó, eu sou um ser humano igual vocês. Eu tenho minhas dificuldades, eu tenho minhas falhas. Tá certo que eu estou aqui, tenho uma obrigação, um dever, mas a gente esquece de falar um muito obrigado, quanto ajuda, tudo bem, como é que tá. Eu lembro que um dia eu estava no condomínio, eu vi uma moradora minha de lado, né? Eu estava fazendo uma visita de rotina, né? Eu fui falar com ela, né? Eu não sei por que deu vontade de dar um abraço nela. Ela falou, posso te abraçar? Ela, pode. E ela começou a chorar, e ela começou a contar da vida dela, que tá sem trabalhar, aquela coisa toda, né? Então, assim, às vezes é isso. Eu acho que essa é a grande questão de nós síndicos, se tornarem seres humanos também, se de acolher. Talvez que o cara tá gritando com você, é porque ninguém tá ouvindo ele e a dor é tão grande dentro dele que ele não consegue, né, transmitir dessa forma. Só que eu falo a inteligência emocional. A gente entender o que é nosso e o que não é. Igual eu falo, o sentimento, ele é feito para sentir. Não tem como você não sentir a raiva, o ódio, o rancor, ou agora ficou repúdio para essa mulher, foi ali, viu todo o seu trabalho para poder replicar, ou pegar uma coisinha e criar um contexto todo. Mas se você tem inteligência emocional, você vai fazer o quê? Isso aqui é meu, isso aqui é dela. Distanciar, Igual essa exato. mulher. Fala mais de quem? Fala mais dela que de você. Porque se Exatamente. tu E tá bem, essa tá tranquilo, postura, Thiago, eu acho que assim,
depois disso tudo aí, né, eu fiz questão de deixar ela se apresentar primeiro, entendeu? Porque, de certa forma, eu acho que no processo de evolução mesmo humana, ela está passando pelo processo dela, está na fase dela, e a forma como eu vou me portar nessa situação toda, ela diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. E aí, eu acho engraçado que a gente tem condômino que gosta da gente, né? Gosta da gente como pessoa, entende que a gente é do bem, está fazendo um trabalho ali, está errando, mas está querendo acertar. E aí, muitas vezes, hoje mesmo, eu tive uma condômina que se preocupa mesmo comigo, enquanto profissional, virou para mim e falou assim: pô, mas já te falei, você tinha que processar ela e tal, não sei o que. Até essa pessoa, porque não para, né? Em grupo de WhatsApp, ela está sendo processada, porque difamação, calúnia, injúria contra o síndico também é difamação, calúnia, injúria, sabe? Mas, sinceramente, Thiago, a última coisa que eu quereria no mundo era ter que estar judicializando uma questão condominial, sabe? É porque, assim, não sei se aí está acontecendo isso, sabe? Mas você chega num ambiente, numa reunião, aí pelo síndico estar ali, por ser um prestador de serviço, as pessoas estão, né, muito desgastadas internamente, entendeu? E aí extravasa, porque tá pesado para ele mesmo. Eu criei uma agenda nos condomínios de saúde mental. Eu ainda acho que é uma agenda muito aquém do que a gente precisa, porque, Thiago, de verdade, a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo e as pessoas precisam muito, entendeu? É incrível do quanto elas precisam desse nosso olhar. Às vezes é atender um telefonema, é ouvir um pouco mais, é sentar com a pessoa e falar assim: quer tomar um café? A gente pode conversar? Eu posso tentar te entender? E às vezes não vai dar match, né, Thiago? Por mais que a Não, gente também precisa mas, ô, entender isso, Bárbara, né? eu falo o seguinte, a gente não precisa amar todo mundo, a gente precisa respeitar. É igual É. eu falo, tem várias pessoas que eu não vou tomar um café, nem quero, mas respeito elas, porque talvez eu tenha gostos diferentes, eu tenho hábitos diferentes, faço escolhas diferentes, mas eu tenho a obrigação de respeitar essa pessoa. Essa é a grande questão, entendeu? Eu respeito essa pessoa como ser humano, nas escolhas delas, com o jeito A dela. existência dela, né? É, eu acho assim, eu acho que tudo bem, eu acho que é isso é essa grande questão. Quando você tá bem mentalmente, você começa a fazer escolhas que vai ser melhor para você. Igual você falou, para que eu vou entrar na briga jurídica? É tempo, é dinheiro, é estômago, porque esse dia num condomínio teve uma briga de morador, eu tentei interdiar, vou botar na justiça. A primeira audiência, a mulher, vou vender apartamento, o que eu falei para você, tem que ter estômago, você é advogada. Direita tem que ter estômago, porque a gente não sabe como é que vai ser a reação, a gente não sabe o que vai acontecer. A verdade é essa. Você faz sua defesa, eu faço minha defesa. E o terceiro que vai decidir sobre isso. E o pior, vamos conviver no mesmo ambiente depois. Vale a Não pena é? isso? Eu sempre Eu falei. sempre falo isso. Hoje eu também, eu acho que a gente vai um pouquinho em pouquinho, né? E tudo no dia de hoje. Eu cheguei para um condômino e falei assim: Fulano, vamos mediar, sabe? Vamos falar, a gente pode divergir, mas vamos falar de outro jeito. É igual eu Porque no falo, final das respeitar. contas, você está falando com seus vizinhos, você vai infartar ali do lado, é ele que vai te socorrer. E no final das contas, né? Brasília também não é ó, gigantesco assim, as rotinas ali vocês se conhecem. O Rio de Janeiro só parece ser grande, né? Só parece ter muita gente, porque aqui na verdade são 5 famílias, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida do outro. E o carioca acho que a pessoa mais fofoqueira que tem no mundo é o carioca. Porque o carioca sempre sabe de alguém, entendeu? A gente sempre conhece as pessoas, sempre sabe da vida inteira das pessoas. Então a gente gosta. Então, assim, a gente mora no mesmo ambiente, vai, né, frequentar os mesmos lugares, a gente vai se ver, então, né, É igual eu te gente. falo, mas assim, é igual eu te falo, Bárbara, não é, é porque assim, não é sobre o dinheiro. Gente, é igual você falou, é mandato de 1 ano, vale a pena você não dormir tranquilo, vale a pena se ela não quer ir no ambiente, vale a pena você esbarrar com alguém e ter aquela exposição por causa de um bola de 1 ano, cara, que é besteira. E outra coisa, Não, condomínio, mas é vai e isso que volta. você precisa pensar. Esse condomínio que eu estou saindo agora, né? O pessoal às vezes olha para mim e fala assim: pô, mas tu não é síndica desse condomínio? Ah, eu sou. Porque não é sobre o dinheiro, entendeu? Não é sobre o dinheiro. Mas eu tô Esse falando, condomínio em especial, vou te falar, ele nunca foi sobre o dinheiro. Entendeu? Ele nunca foi sobre. É claro que a gente precisa do prolabore, a gente precisa comer, a gente precisa alimentar. Eu tenho 2 bocas em casa ali esperando para isso. A questão não é essa. Né? O trabalho precisa ser remunerado, não é essa. Mas, assim, se você não fizer pelo mínimo de ideologia, eu sei que às vezes pode parecer um pouco de mimimi, mas era para dar certo, né? Deu muito certo, mas o programa em si era para dar certo, era para ter mais acessibilidade, era para as pessoas terem ali o direito de uma moradia melhor, né? Eu acho um lugar maravilhoso. Eles, né, às vezes mas acham aí, meio ruim. Bárbara, aquele lance que eu te falei, você contribuiu, até você pode contribuir, então tudo bem. Eu acho assim.
é uma coisa que eu sempre falo, ser síndico, você nunca vai escutar elogio, muito obrigado, que legal, bandeiraço para ficar. Não existe isso. Porque é mais para você ter essa consciência. Eu lembro quando, alguns anos, Não espere, né? alguns anos atrás, né, numa galáxia tão distante, eu lembro quando eu era estagiário, e o cara falou assim, Thiago, você quer medir suas ações? Eu falei, quero, vou te ensinar então. É quando você vai dormir. Se dormiu tranquilo, é porque você fez a melhor decisão. Se não dormiu, tem algo que pode ser melhorado. Então é sempre sobre você. Se você entregar o seu melhor. Lembra que fala que quando apaga as luzes é quem você é de verdade? Quando fecha as Exatamente. portas? Então eu acho que é muito sobre isso. Eu sempre falo, eu faço as minhas coisas porque eu gosto de fazer, eu gosto de entregar. Meu plano é fazer, tá? Vamos fazer então, bora fazer. Se vai falar muito, ó, acabei de entregar um telhado maravilhoso ali no condomínio. Um morador que eu nunca vi na minha vida, pô, ficou bom pra caramba. O outro tá lá enchendo o saco porque tem uma poeirinha lá da obra. Eu falei, pá, Não, eu você vê tava como é sem que é as gás, coisas. né, num Aí tem uma condomínio coisa aqui que maravilhosa que o cara poderia estar falando, mas não, tem tá falando da empresa aí, poeirinha. tem empresa de gás aí, concessionárias de gás, né? Fiquei sem gás num condomínio aqui, foram acho que 2 dias ou 3 dias, porque eu tava fazendo revalidação de gás, né? E o morador sentiu o cheiro, denunciou, a empresa veio, fechou o gás e não tinha, na verdade, vazamento de gás em momento nenhum, mas teve que fechar a concessionária de gás, cumpriu o dever de cuidado dele, né? E depois teve que reabrir. Só que fez uma cobrança absurda, como se tivesse feito a revalidação de 719 unidades. No Rio de Janeiro, isso significa em torno de 150 mil reais. Aí eu fiz uma ouvidoria, né? Tem aquele Fala BR agora, a gente faz aquilo tudo e tal, consegui reduzir o valor do pagamento para R$ 5.700. Como é que você conseguiu fazer isso? Tem alguma coisa estranha aí. Assim, ninguém vai sentir o valor de um telhado bem feito, né? De uma cisterna impermeabilizada, de um elevador funcionando, como um síndico. Só um síndico vai sentir o prazer de ver aquilo Rapaz, funcionando. vou te contar uma Entendeu? que boa, ó. Vou te contar uma boa. Uns anos atrás, a gente fez uma reforma no condomínio. Beleza, aí entrou um dinheiro que não estava esperado. Aí entrou um dinheiro, beleza, o que eu fiz? Pensei, vou pagar umas parcelas antecipadas, né? Antecipei o empréstimo, economizei, cara, em torno dos R$ 10.000. Olha só. E aí um espírito, um ser abençoado do condomínio falou assim, por que você fez isso? Foi, porque eu faço gestão aí. O dinheiro nós tínhamos no fundo de reserva já, não ia impactar em nada. A gente economizou aqui, cara, quase 10 mil, pô. Não, mas não podia ter feito, mas aquela coisa toda. Aí a pessoa, cara, ficou me infernizando até fazer a assembleia. E mostrei, cara, tá aqui, o dinheiro não foi para mim não, pagamos aqui as parcelas. Mesmo quando você faz algo, aí eu aprendi uma coisa com o senhor, contando a história, né? O pai do amigo meu falou assim, Thiago, você fez o certo, só que você errou numa coisa. Eu falei, mas o que que foi? O dinheiro não é seu. Vocês perguntaram para eles, vocês queriam isso mesmo? Eu pensei, falei, cara, tá certo mesmo, né? E foi onde eu aprendi o seguinte, de ouvir mesmo, assim, ó, o que que você quer? Porque às vezes eu penso que algo é bacana, mas eles não querem. Para mim, ó, você quer Não. a melhor coisa do mundo, mas eu Eu não ia te quero. sugerir isso, depois você Você falou. entendeu? Eu falei assim, hoje eu jamais pegaria antecipação assim e para ter um desconto. Eu aprendi que o condo. E assim, faz algum sentido, tá, Thiago? Porque para a gente, como gestores, né, a gente quer economizar. A gente foca muito na questão financeira. Quando eu cheguei ali no meu sétimo ou oitavo ano de sindicatura, eu percebi o seguinte: pô, eu sou chamada para os condomínios, né, para resolver problema financeiro, o condomínio está quebrado, etc. e tal. E aí, quando você resolve essa parte, o que que falta mais? A gente precisa ter esse oxigênio novo, né? O que que a gente pode Mas entregar é melhor ali? por isso que é importante estar ouvindo o morador. O que eu aprendi, Exatamente. igual eu falei pra você, o que eu aprendi, a gente vai construindo, você falou, eu tô dando quase 10 anos, então assim, a gente vai aprendendo. Hoje o que eu aprendi? Vamos ouvir o que vocês querem. Ah, eu quero Exato. academia, eu quero piscina, eu quero pintar tal coisa. Eu Eu falei, tá também cá. percebi Então, que eu assim, estava errando nisso, o que eu sabe? aprendi? Porque acontece, a gente, como tem vários condomínios, a gente quer replicar. É mais fácil Não. replicar. Só acontece, cada condomínio é um organismo separado. Por exemplo, tem condomínio que eu pago à vista, tem condomínio que eu passo ali 10 vezes. E Porque cada assim, uma é uma realidade, entendeu? E cada pessoa tem uma necessidade diferente. Por mais que você fale, isso aqui é melhor. Eles não querem, eu quero isso aqui. Então quem é? É o coletivo, cara. Então você tem que o ir pelo teu coletivo. nicho aí, os condomínios, eles são clubes, eles têm lazer e tal. Tem uns que tem outros que não tem. Então tem vários perfis, né? Você percebeu a mudança quando a gente saiu de condomínio torre para condomínio clube? Por quê? As pessoas desses condomínios que são condomínios com amplo lazer, eles querem usufruir. E faz sentido. É É muito o que a lógico. gente prega, É Thiago. lógico, é lógico. Entendeu?
é da inteligência do uso, do que aquilo é para você. Não é só o lugar onde você vai dormir, mas é o lugar onde você vai usufruir. E aí, quando você fala desse usufruto, né, da fruição, de você utilizar o teu condomínio, a gente precisa lembrar de falar com eles sobre o que eles querem. Há pouco tempo eu cometi um erro. Eu estou segurando as contas do Não cometeu condomínio. erro, você aprendeu. Você teve É, a vou oportunidade de botar isso numa aprender. próxima assembleia. Eu estava segurando as contas do condomínio, né? E tentando fazer caixa para a gente fazer uma obra no espaço edícula deles. Tem sauna, tem sauna Sei. seca, sauna molhada, hidromassagem, etc. E a obra está orçada em 80 e poucos mil, sabe? E eu fiz a conta dos 80 e poucos mil, né? Aí cheguei numa reunião com eles, aí eles imediatamente pegaram 80 e poucos mil, divididos por 400, pode parcelar em 2 vezes? Pode. Pô, a gente quer usufruir. E é verdade, cara, a gente morre a qualquer momento, entendeu? Eles são super certos, eu tô errando, Não, entendeu? mas é sobre Aprendi com isso. eles. A gente parar para ouvir. Como é que eu É. aprendi isso? Tava no condomínio, deu pau no portão, né? E aí eu tava lá esperando o cara para arrumar. E aí passou a moradora falou de um pingo. Tava pingando no gesso e sai do elevador, né? Ah, isso aqui, Thiago. Eu falei, não, mas a prioridade é o portão. Ela falou assim, não, a prioridade é aqui, que meu filho passa aqui todo dia. Isso aqui cai na cabeça dele. Aí eu, ops, um alertinha, falei, ó, liguei pro cara numa hora, falei, ó, vem arrumar isso aqui mesmo. E aí eu aprendi o quê? Exatamente, ouvir, não é o que eu quero. Nossa missão não é fazer o que a gente quer. Esquece se você quer sítio, não é o que a gente quer. É viabilizar o que as pessoas querem. Igual no Exato. caso, ó, Você é vamos buscar, canal, você não é fim. vamos buscar o meio de financeiro, como é que faz? Beleza, vou lá atrás do Corre banco, tenho atrás. contato, ó, divide tantas vezes, juro tal, vai ficar tudo. Beleza. Porque é sobre isso, é sobre gerir a necessidade do outro. Não é o E meu com desejo de fazer. responsabilidade, né? Exatamente. Em uma disputa há pouco tempo, eu estava com um colega e falei assim: cuidado, a tua irresponsabilidade, a gente conversando, sabe? Pode gerar, e assim, às vezes a irresponsabilidade até de não estudar, tá, Tiago? Porque a gente precisa estudar o tempo todo. E muitas coisas, né? São múltiplas áreas. E aí, até a responsabilidade de você não estar estudando pode gerar até o falecimento, o óbito de uma pessoa. E há pouco tempo a gente teve aqui a responsabilização de uma síndica, né? De uma gestão anterior, não de um condomínio meu, mas de um condomínio aqui no Rio de Janeiro, uma coluna de um parquinho caiu em cima de uma criança e foi fatal. E aí a gente tem a responsabilidade, né, da pessoa que está ali, né, antes, e também das nossas manutenções preventivas, né? Porque a gente, como síndico, a gente depois de um tempo, a gente não vai poder mais culpar a gestão anterior, né? A E gente vai ter nem que estar ali olhando aquilo devemos. o tempo Ei, inteiro. Bárbara, e nem devemos, sabe por quê? Se você está naquela posição, você tem conhecimento, tem poder para fazer e faça. Eu estava agora mandando um abraço pessoal, conheci a Bárbara através desse canal maravilhoso que é o Síndico de Valor. E eu estava aqui no curso em Brasília, né, esses dias, e eu estava com a engenheira falando sobre isso, né? Que ela fala assim: o quanto é que você vai carregar a culpa de uma morte? É muito maior que dinheiro. Não foi dinheiro, você paga. Agora, e a sua consciência? Por isso que eu falo, a consciência. Você fala, não pode ser feito, o caminho é esse aqui, vamos corrigir a rota, vai devagar aqui. Igual eu estou com a obra agora, a pressão para começar, né? Ah, tem que começar, aquela coisa. Eu falei, ó, enquanto o engenheiro não autorizar, não começa. Mas você tem poder, eu tenho poder, mas eu sou inteligente para entender que ele tem, eu contratamos ele para fiscalizar. Tu tem o Nós contratamos, processo, cada um tem o seu lugar, não, e né? assim, olha só, eu contratei o profissional para quê? Para nos orientar, para nos proteger. Por que eu vou pular isso? Não faz sentido. Enquanto ele não der aval, quando ele der aval, porque tá tudo ok, então vamos iniciar. Contratamos ele para isso, para dar segurança. Então temos que respeitar esse profissional. Não é porque eu tenho poder, eu sou o síndico, eu mando. Mas ele entende mais do que eu de engenharia, cara. Tem que ter, igual você falou, a parte do aprender isso, botar o chapéuzinho do aprendizado e falar, ó, esse momento eu vou aprender. E aprendizado é isso, vamos ouvir, vamos escutar, igual o direito. Hoje eu vou falar todo mundo, qualquer síndico. Antes de fazer, eu falo, respira e liga para o advogado. Ele vai te dar um posicionamento, porque hoje sabe que se você escrever por exemplo, uma multa de uma forma, é o quê? Processo. Você falou uma coisa, é processo. Então, até a forma de você se expressar tem que ter cuidado. Né? Para você pegar prova, se o E cara eu pegar uma frente, vou então, te assim, dizer, né? através disso, do conhecimento e buscar um profissional e respeitar esse profissional também. Confiar nele, né? Eu tô num lugar que eu posso falar sobre isso com uma certa tranquilidade. E aí, hoje eu sou presidente da Comissão de Gestão Condominial aqui da OAB da Barra, né? E a gente está tentando desempenhar um trabalho voltado para o síndico, né? Apesar de ser advogado, de estar lá como advogado,
mas eu estou focada mesmo no desempenho do trabalho e da gestão. E aí eu posso dizer com maior tranquilidade, quando você for contratar síndico, quando você for contratar um advogado, você vai contratar um advogado para o condomínio, para defender os interesses, os direitos e os deveres do condomínio. Mas eu ouvi de um morador uma vez, né? Porque, infelizmente, a gente tem profissionais e profissionais também no direito. Então, assim, eu vou dar 3 lições sobre advogados de condomínio. Primeiro, esse advogado, esse prestador de serviço do condomínio, assim como o engenheiro, como o porteiro, como o auxiliar de serviços gerais, o gerente, todos os funcionários que estão ali, ele precisa entender essa ordem hierárquica, porque o organismo do condomínio, ele é liderado por um síndico, e o síndico é, sim, no mandato dele, o porta-voz da opinião e do direito expressado de cada um dos condôminos, né? O síndico precisa limitar o seu exercício com a vontade dos condôminos, mas ele, no exercício da sua sindicatura, é a voz, sim, dos proprietários, e por isso ele precisa ser respeitado. O advogado, né, em determinado momento, uma discussão, um condômino falando, e os meus cafés, eles tendem a ser ordeiros, né, ser momentos de contribuição mesmo. Aí o advogado chegou assim no meu ouvido e falou assim: eu não sou advogado da sua empresa, sou advogado do condomínio. E nem era uma discussão entre a minha empresa e o condomínio. Eu disse, certo, mas nesse momento a minha empresa não está aqui como a minha empresa está aqui como condomínio. Então, na verdade, a caneta que assina o seu contrato sou eu. Então, eu, no mínimo, preciso do seu respeito. Ponto. Então, assim, o advogado, ele precisa ser, né, ali defendendo os direitos dos condôminos, sim, mas respeitando aquela gestão que é a expressão da vontade dos condôminos. Agora, Dois, você mexeu no vespeiro. dois, vou mexer em outro. Não confie por muito tempo, eu já fiz isso, mesmo sendo advogada, em profissionais que não estão desempenhando bom trabalho. Advogado tem que ter êxito, sim. Inclusive, a gente ganhava por êxito antigamente. Então, olhe as petições, sim, é um direito seu enquanto síndico, quanto representante dos condôminos. Olhe, veja, faça gráficos de desempenho, sim, e o advogado tem que aprender a lidar com isso, porque faz parte do trabalho dele, né? Eu peguei uma petição que eu achei a sentença meio esquisita, né? Uma cobrança de condomínio tinha jurisprudência, provavelmente alguma inteligência artificial aí, de empresa farmacêutica, né? E terceiro, a gente, enquanto síndico, precisa se sentir protegido não só pelo advogado, mas por todo o organismo. Se cada um fizer o seu trabalho limitado às suas obrigações, o trabalho do síndico vai ser muito melhor. A gente vai sobrar tempo para o nosso desempenho, entendeu? Agora eu vou contribuir um pouquinho aí com isso, porque eu vou te falar, cara, a gente depara muito com muitos advogados que eles querem crescer, eles querem botar ali a OAB na frente. Por exemplo, todos os meus outros condomínios aqui eu quero relatórios, eu falo, eu preciso de relatórios. Por quê? Eu passo os relatórios para a comunidade. Até uma forma de valorizar o profissional, para entender que as coisas estão acontecendo. Outra coisa que você falou que é importante, temos que acompanhar os processos. Lembre-se, o advogado está ali, mas quem responde é você. Exato. Você entendeu? Mas sim, como você falou, existem profissionais e existem outros profissionais, né? Quantas vezes eu fui à Assembleia que eu tive que botar o cara na posição dele, né? Porque ele usava, que é assim, eu falei, ó, não é assim que funciona. E eu ficava caladinho, né? Ó, trabalho com isso. Né? Eu já fiz advogado, por exemplo, o cara conduzindo a Assembleia, por exemplo, ele falava, não pode concorrer o síndico profissional, que não sei o que. Eu falei, doutor, leva mal não, mas o que fala o Código Civil? É. Fala esse negócio. Aí eu falo assim, ó, fala pra comunidade agora todinha que fala o Código Civil. Que pode ser a pessoa, morador ou não morador. Então, sim, você ainda fala assim, ó, você como conhecedor da lei, né, do direito, tinha que passar da forma correta para as pessoas. Você está aqui para orientar. Você não tem posicionamento aqui. Né? Não existe posição A, B. Existe o que é Não, correto. E se o síndico estiver errado, não tem problema. Tem amigo meu que fala que corrige o síndico, porque a exato. ideia é o quê? É a gente crescer. Quando você está no mesmo nível, é o quê? Evoluir. Não é impor aqui, impor ali, não. Vamos evoluir junto. Porque o morador precisa de quê? Informação. Quanto mais informação ele tem, melhor vai ser o julgamento dele. E se não estiver errado, cabe também o advogado lá no condomínio falar, ó, tá, isso aqui tá errado. Porque que acontece? Igual eu falo pra você, quando a gente contrata um profissional, a A gente quer o gente tem que quê? aprender a pedir parecer, né? Exatamente. É em tudo. Igual eu falei pra você, a coisa que eu aprendi em 10 anos foi isso. É obra. Não faço ser engenheiro, porque ele que vai ter o conhecimento técnico. Eu não assino uma peça.
por mais que eu conheça o mercado, eu não assino uma peça. Eu posso até conversar com o advogado. Cara, eu acho que a gente pode ir por ali. Quantas vezes a gente sentado com o advogado, falei, cara, vamos por aqui? Porra, Thiago, eu não tinha pensado, é legal mesmo. O quantas vezes falou, Esse é Thiago, vai bom. por ali. Você entendeu? Então, assim, a gente vai crescendo um com o outro. É igual você falou, eu não preciso gostar, eu preciso te respeitar, é o base. Qualquer relacionamento, a base é o respeito. Depois vai seguir as coisas. Por Com exemplo, você tá falando de certeza. morador. Eu cansei de ter, já tive casos de morador assim, Thiago, eu não gosto de você, mas eu gosto do seu trabalho. Falei, beleza, tá de boa. Pô, Porque eu mas falei aí assim, esse porque entendeu. não, Esse porque eu falei entendeu. assim, ó, a gente não vai tomar uma É cerveja sobre junto mesmo, isso. não. A gente não vai sacar junto mesmo, não. Aqui eu tô Não. prestando um serviço para você. E tem gente que Esse te ama entendeu o também. negócio. Não é verdade? Então, assim, é ter essa maturidade de entender essas questões. Eu acho que tá na hora do síndico abrir a sua mente para, primeiro, a gente falou que buscar esse conhecimento, buscar aprender, que é sobre evoluir. Essa live aqui eu já falei, se eu não me engano, com 114 síndicos, e toda hora eu aprendo. Hoje eu estava no condomínio, você vê como é que a gente aprende quando a gente está com a mente aberta. A pessoa me chamou, ela não quer ser mais síndica, né? E aí, quando eu entrei no condomínio, eu me impressionei. Falei, cara, tudo organizado, os negócios lá. Tirei, eu falei, posso tirar umas fotos? Ela pode. Pô, tirei foto assim, parabéns. Sabe por que eu tô tirando essa foto aqui? Que eu vou te copiar. Ela ficou rindo. Porque tá legal essa ideia sua, é sobre isso. Se eu ver algo bom, por que eu não posso aplicar? Por que eu não posso replicar? Não, tá acontecendo muito, né? Principalmente esses síndicos mais antigos, que eram síndicos moradores, que desempenharam um excelente trabalho. E eu acho que, mesmo que inconscientemente, eles sabem que o trabalho deles são bons, entendeu? Assim, são excelentes, né? Por isso que sim, que eu já falo, né? Eu, uma nossa amiga Cristiane Romão, ela assim de Salvador, que ela me ensinou isso, ela passou muito tempo do programa na rádio comigo, né? Que é o gestor profissional, porque a gestão você pode Isso aí. aprender. Você aprende, cara. Você vai lá, você estuda, você conversa com o outro. Esse canal aqui é isso, pra gente estar trocando ideia, pra a gente aprender com nossos erros, com nossos acertos, com nosso ponto de vista, com nossas experiências. Eu falo que o maior aprendizado que o síndico pode ter é conversar com outro síndico. Exato. E eu sempre E falo, aí a gente não se falava, né? A gente não gostava, até por essa questão da besteira, disputa. Isso cara. é bobagem. Bárbara, é besteira. 90%, eu falo pra você, sinceramente, 90% das ideias que eu coloco em prática, tu acha que eu tinha da minha cabeça? Eu vi Não. alguém fazer, falei, pô, isso é legal. E tudo bem com isso, eu fui lá, adaptei pra minha realidade. E muitas coisas que eu falo pra você, com os amigos meus, eu falei, ó, faz a apresentação assim, ó, eu fiz, deu merda. O cabeça fez diferente, porque é sobre isso. Eu sempre falo, a solução do seu problema está no condomínio do lado, sabe por quê? Não é sobre conhecimento, não é sobre capacidade de inteligência, é sobre diploma, é sobre vivência. Aquela pessoa está vivenciando algo que você vai vivenciar, ou ela já vivenciou. Ela fala assim, ó, o caminho é esse aqui. Aí se ele tem Exatamente. sabedoria, Eu opa, tô privilegiada, assim, porque eu tenho uma sócia de São Paulo, né? Que aí a gente faz essa troca constantemente. E eu faço votos, assim, que a OAB seja um canal mesmo para a gente, pelo menos, fazer uma proposta de regulamentação da nossa profissão, entendeu? Porque eu acho que, na eu não verdade, essa acredito muito nisso não, mas tudo regulamentação. bem. Hã? Eu não acredito que isso vai sair do papel não, mas Não, tudo não bem. vai, mas a gente vai continuar acreditando. Mas assim, essa proposta, assim, se for construída por nós, eu acho que a gente tem chance de, pelo menos, construir alguma coisa em algum momento. Até porque a gente constrói muito, né, Tiago? Se alguém pode fazer acontecer, é o síndico. É, isso Mas é assim, verdade. eu acho que, de certa forma, vai ser mais fácil para os próximos se a gente deixar as coisas por escrito. Entendeu? A gente costuma criar dentro dos condomínios normas, procedimentos, tentar o máximo possível estar com aquilo ali no papel. E eu não acho que a gente tem que criar sindicatos, órgãos de. Não, não é sobre isso. É sobre suporte, ajuda, conversa, diálogo, entendeu? E eu acho que a nossa profissão precisa muito, entendeu? De apoio. É Eu vou muito falar pra você. solitário. Eu tô há 10 anos fazendo isso, né? Esse quadro é fruto disso. Esse quadro eu vendia para condomínios na época e eu via muito trabalho bom. Então eu falei, cara, isso tem que ser divulgado, tem que ser algo que vai inspirar as pessoas, né? Esse quadro é para isso, é pra gente poder trocar ideia, experiência. Eu sempre Legal. falo, como é que você faz o evento igual o Brasil? Teve um puta evento agora, não tem um síndico palestrando, não tem um síndico falando. Não, Gente, tá evento para errado. síndico sem síndico. Ou então você repete o mesmo síndico o ano inteiro. Não, e assim, porque acontece que quando você fala da regulamentação, que, assim, eu acho legal, mas assim, o que eu vejo hoje, eu sinto, né? Que é um viés de grana, entendeu? Um viés Não. econômico. Então, assim, não é um viés de vou passar um ensinamento, vamos unir, não. É um viés de quê? Categorias. Aí tem A, B, C. Já pensa em, o cara tem que ter CRA, vai ter que pagar anualmente isso aqui e tal. Então, Não. assim, você não. Pelo menos é o que eu sinto hoje, entendeu? Que as pessoas querem só o quê?
o dinheiro. Por exemplo, você pega um evento de sim, você repara o quê? Que as pessoas assim, como fosse carniça, né? Quer buscar aquela coisa, só Tiago, olha quer só, só o o cliente, síndico entendeu? nunca vai ser só uma categoria. Isso é uma imensa bobagem. A gente não pode ser, desculpa, não é só, mas é só para Eu exemplificar. A gente entendi. não vai poder ser só advogado, só administrador, só contador. O síndico é o maior MacGyver que existe no mundo, entendeu? Se a gente não entender de tudo, a gente vai. Mas sim, mas eu acho muito bacana esse movimento, é um sinal que as pessoas estão evoluindo. E eu acredito muito que conhecimento é poder. Eu acho que quanto mais conhecimento você tem, melhor vai ser seu comportamento do dia a dia. Você vai acertar mais. Por exemplo, eu tenho erros que eu não cometo hoje, porque eu errei lá. E a gente sabe que errar com o síndico é pagar mesmo, né? Conhecimento você paga ali. Então você vai melhorando, vai aprimorando. E igual eu falo, eu acho que quando a gente consegue passar isso para frente, a gente consegue melhorar o ambiente. Igual eu te falei, eu torço para que dê certo para você. Pode ter 100% de certeza. Porque igual eu te falei, o cara vai lá no teu condomínio, gosta e traz a ideia para cá. E vice-versa, é sobre isso. É sobre a gente se unir. É, igual eles querem valorizar, querem ganhar mais. Mas se a gente ficar só se matando e falar, peraí, vamos todo mundo junto, então vamos levar isso aqui, porque não vai ter alternativa, eles vão ter Eu que espero muito para pagar. que esse dia Você chegue, entendeu? entendeu? Mas acontece, eu tenho que valorizar você como ser humano. Você tá aí no Rio de Janeiro, eu tenho que te valorizar. Entendeu? Tenho que te ajudar e você me ajudar também. Eu tenho que estar aberto para isso, para eu receber e para dar. Eu acho engraçado que esse pessoal, assim, mais. Assim, que está precisando percorrer um caminho, né? Vem com todo esse discurso de comunicação afetiva, né? De compliance, não sei o quê. Gente, nada melhor do que o seu currículo. Esse condomínio que eu estou saindo, eu hoje recebi 2 indicações de condôminos de lá. Falei, pô, isso sim é êxito, sabe? Você Mas é está porque dizendo que vai assim, sair, mesmo assim, estão te indicando para outros lugares. vamos lá, eu falo que é muito, eu falo da filosofia da árvore, né? Que aí vamos lá para plantar e colher. Quando eu comecei, que eu sempre, as pessoas me conversam, Tiago, vamos conversar, falar, condomínio é igual a árvore. Você planta a sementinha, você vai cuidar dela, vai crescer, você vai podar algumas coisas, e aí dá o fruto. Só que a árvore, ela dá fruto todo ano. Por isso que eu falo para você que um condomínio vem, outro vai. Se não for Exato. esse, vai ser outro. Porque você tem uma base sólida. Igual você falou, eu recebo mensagem até hoje de moradores que eu não sou mais síndico. Ei, Tiago, como é que tá? Não sei o quê. Ô, pô, o Tiago faz bom trabalho aqui. Isso tem Mesmo maior estão valor, lá. né? É sobre isso, é entender assim, pô, aquele período fez a diferença. Ok, tudo bem, a vida vai seguir para cá, vai seguir para cá e beleza. Mas e quem é você? Né? Igual eu falo, como é que você quer dormir? Você quer dormir tranquilo? Quer dormir, pô, eu fui ali, infernizei o condomínio ali, criei um monte de coisa. Você entendeu? Eu, assim, pra que isso, cara? Não é melhor você dormir tranquilo, porque amanhã vai bater na porta. Esse dia eu tava aí, ó, do nada surgiu 2 condomínios. Daqui a pouco vai ter -2, daqui a pouco vem 4. Então, assim, é sobre isso, mas tem o quê? A constância do trabalho. Você fazer o seu melhor, você entregar o seu melhor. Porque quem tem que reconhecer o seu trabalho é quem? É você mesmo. Não é o Exato. outro, não. É você. É você dormir tranquilo, é você estar viajando tranquilo, é você desfrutar. Antigamente eu estava num ambiente de crise, né? No meio de uma ocorrência, eu pegava e ficava no grupo ali, né? Bom, a última coisa que eu vejo hoje é o grupo. Eu resolvo o problema, termino aí vou lá, né? Eu sempre falo, gente, olha só, emergência, me liga, no meio da emergência me liga, porque senão eu não vou conseguir. Ó, Às vezes o hoje morador eu precisa falar respondi. com a gente no meio Ó, da pra você ver. emergência. Tava no condomínio lá não tem portaria à noite, nada, né? Ele falou assim: Tiago, se o portão estragar, você vai fazer o quê? Eu falei, eu nada. Estragou? Se fosse antigamente, eu ia ficar doido. Você começa a entender a urgência, você começa a conversar com as pessoas, a explicar de uma forma melhor, a transmitir isso. Porque, eu vou ser bem sincero, o ser humano ele compreende. Agora tem que ter a informação correta. Talvez onde o síndico erra é em quem não transmitir a informação. Eu sempre falei, quanto Eu mais hoje, informação meu tiver, maior desafio melhor vai hoje é ser. esse. Entendeu? Quanto mais informação, melhor vai ser a análise. Tanto que hoje eu faço relatórios, eu dou status de banco, eu dou acesso, fala de vocês, porque as pessoas têm mais informações, começam a compreender melhor. E acontece que quem não deve, não teme. Então, Graças a Deus, agora os extratos estão vindo todos tratados, né? Com a LGPD, todo bonitinho, você consegue fornecer tudo tranquilo. não, eu forneço sem medo. E quando os moradores pode estar aí. Eu crio acesso para os moradores também, só não pode pagar conta, mas olha lá, o dinheiro é deles. Então, assim, quanto mais essa informação a pessoa tem, melhor vai ser. Então, eu estava com a minha esposa falando sobre isso. Cara, o ser humano sempre vai querer o que é melhor. Mesmo que não possa pagar, mas ele vai Aqui querer. eu tive Às uma vezes o que falta é o ocorrência, quê? Thiago, O, peculiar, né? o que Eu tive falta é o uma quê? É ocorrência. informação.
Eu tive uma ocorrência que vazaram os dados dos funcionários do condomínio e fizeram empréstimo na folha financeira de todo mundo, entendeu? Então, assim, a gente está migrando aí, né, para um ambiente mais controlado, mas, assim, não assumindo risco, de verdade. Eu, como advogada, eu hoje sou muito mais gestora do que advogada, né? Esse ano, vou botar assim, uns 8 anos que eu sou mais gestora do que advogada. Pô, pegaram meu AB, caiu naquele golpe do advogado, sabe? As pessoas também evoluem nessas coisas, a gente precisa estar preocupado e transmitir informação com segurança. Eu Com tenho feito esse certeza, né? trabalho aqui também, Mas agora você porque tá é falando um de golpe. desafio. Mas também eu falo, tem muita gente também que, né, sem noção, né? Igual eu falo, a pessoa entra com um papo com você, que não tem aquele ato, não tem nada. Pô, peraí, tem algo de errado, né? Igual uma colega nossa aqui em Brasília caiu nisso, infelizmente, ó. Mandaram os pagamentos, até pagou 20 mil. Não? 20 mil ela pagou, que falou que era uma Ah, ação do o condomínio. cliente, o suposto, né? É isso. Ela teve que pagar do bolso dela. Mas eu falei pra ela, pô, se é uma. Primeira coisa, entra uma coisa pra mim que intimação, uma coisa que eu faço. Eu vou ligar pro Não, advogado, né, pô. gente? Pelo amor Eu de vou Deus, ligar pro né? advogado, né? Eu falo, doutor, tem uma ação, o que que é isso aqui, cara? Vem pra mim isso aqui. Não, aí eu fui uma das primeiras aqui. Depois todos os meus colegas caíram, eu já mando. Teve um há pouco tempo, falei assim, você tá mais bonito que o Dudu de verdade, hein? Não, só que eu fiz agora esses dias, pra você ver, era a mulher do conselho, né? Aí veio, começou. Tiago, tudo bem? Eu já sabia que não era pela gente conversar, né? Não, tudo bem. E fui indo. Você paga uma conta pra mim? Pago, com o maior prazer, cara. Qual é o seu nome? Não, mas paga o nome, paga o nome de tal. Falei, não, manda o nome completo, manda o CPF. Peguei os dados tudinho. Falei, ô, otário, agora eu vou te denunciar. Exatamente, isso aí. Porque eu te falando Aqui também no que. Rio não tem essa possibilidade de deixar o portão aberto à noite. Eu aviso assim, não dá. Mas eu te falo, mas se a gente começar a olhar, pô, se você tem um comportamento X, de O repente teu do nada. comportamento diz muito, né? Igual o Dinho, o cara administrador aqui, colega meu, segundo ele, o síndico fake, né? Pediu um dinheiro emprestado para ele. Olha só. O que ele fez? Fez o Pix pro cara. E depois não era o cara, era um golpe. Aí eu falei assim, cara, o cara tem esse hábito? Não, então como é que do nada o cara. Do nada, nunca vi você. Aí, Bárbara, faz um Pix de 10 mil reais. Ai, pô, peraí, cara. Né? Eu Eu falei já assim, tive pô, condômino me pedindo isso. É bravo, é bravo, é bravo. não é Dia verdade? Tipo depois assim, dia é bravo. E como é que você diz não? Aí você gosta da pessoa, pô, não dá. Não posso. não, mas aí tem que dizer não. A sabedoria é dizer não mesmo. Não, Não, não. você tem que dizer não, Entendeu? mas é difícil. Difícil pra caramba. Mas é isso, né? A gente Mas se você quiser vai fazer o Pix criando o pra mim, eu ciclo. aceito, tá? Oi? Quiser fazer o Pix pra mim, eu aceito. Não, não, não. Ajuda, Sem chance. papai, ajuda, papai. Não dá. Ô, Bárbara, cara, que papo maravilhoso isso aqui, nossa, tá chegando na reta final. É isso que eu falo, eu amo falar com os síndicos, porque toda hora eu tô aprendendo. Eu acho que é sobre isso, a gente aprender um com o outro. Eu acho que tem que ter mais café entre os síndicos. Roda Eu de também acho. samba aí no Rio de Janeiro, no Nordeste um forrozinho, lá no Sul um chimarrão. Né? Então, assim, pra gente poder se conectar, eu acho assim, que não existe invalidade. Tem que existir o aprendizado. É olhar, aprender com o outro, é se desenvolver, é respeitar, é se ajudar. Porque a derrota do nosso amigo profissional é a nossa derrota também. Porque a mídia só fala essas coisas. A mídia nunca fala o que é bom. Eu nunca vi uma reportagem. O síndico Falando bem do estava sítio. zero e deixou 1 milhão. Nunca vi, cara. Então por isso que a gente tem que se fortalecer para a gente crescer. E que a gente também, nós como síndico, possa botar a nossa consciência do aprender. Né? Igual você falou, a gente buscar conhecimento, a gente buscar evoluir, se conectar, ir nos cursos também. E é só muito sobre isso, né? Você estava falando do procedimento, eu entrevistei agora um amigo Alci que fala muito disso, dos processos, né? E eu falei assim, É, ó, isso aí tá no ISO. Quando você faz programa de qualidade das empresas, o que eles fazem? Eles catalogam os processos. Por quê? O que eles entendem? O processo é mais importante que a pessoa, porque a pessoa pode sair e o processo vai ficar. E aí, exatamente. aí vai também pra gente também. Qual é o nosso legado, né? Não, é quando sai do condomínio, deixa tudo organizadinho. Até hoje ninguém me liga, Thiago. Não, eu falo, é assim, assim, assado, quando já tive, né? Não, vem cá, funciona assim. Porque assim, não é porque eu não tô ali que eu não posso contribuir com aquele colega, é besteira. Vou dificultar a vida do cara? Não, eu vou facilitar, porque é a Com coisa flua, certeza. não é verdade? Minha amiga, fica à vontade aí.
suas considerações finais. Pessoal, foi um prazer aqui, Thiago, um prazer tá com você aqui, que a gente tenha mais momentos assim entre os síndicos, que a gente consiga entender que juntos a gente vai construir um nome, um legado, uma história, a nossa faixa etária, a nossa geração, né? Que a gente tenha uma postura melhor com o mercado, uma postura de fato que respeite a integridade, que respeite a boa relação entre nós, que a gente não tenha medo um do outro, que a gente possa aprender com o outro, porque certamente, se a gente considerar essa nossa existência, né, o nosso exercício profissional como um legado, a gente vai estar construindo uma profissão muito mais contributiva para a sociedade e construindo também relações muito mais inteligentes emocionalmente. Foi um prazer falar com você. Muito obrigada. Que você tenha esse canal recíproco. Venha ao Rio de Janeiro. Vai ser um prazer receber você, sua família. Minha Estaremos esposa tá aqui, feliz tá? aqui já, ó. Minha esposa tá feliz, Exatamente. ó. Tá botando aqui na agenda. Venha ao Rio de Janeiro. Vai ser um prazer recebê-los e que a gente possa ter mais momentos assim. Né? Foi um E, aprendizado, muito obrigada. É um professor muito comprometido aí com a fala dos síndicos e que a gente tenha mais profissionais que nem você, tá? e assim, gente, é só uma reflexão final, né? Se você não está sendo valorizado, é porque você não se valoriza. Se Exatamente. você se valorizar, todo mundo vai te valorizar também, porque é sobre você. Lembre-se, né? É sobre você, é sobre plantar e No colher. lugar certo, com certeza você vai florescer. Com certeza. E mesmo se não tiver no lugar certo, vai florescer do mesmo jeito, porque é sempre sobre você. É Exatamente. consciência de fazer escolhas que vão ser uma contribuição para a gente, é a gente se valorizar, porque as nossas ações falam muito sobre isso, né? Sobre quem a gente é. Se o outro está gritando, é porque o outro está gritando, não é você que está gritando. Né? Então, acho que é muito sobre essa questão de se olhar para dentro, gosto de estar falando que florescer, porque, igual você falou, tô me cuidando mais, é porque você está cuidando internamente mais de você. E isso é fantástico, porque antes do síndico existe o quê? Um ser humano. O Antes do projeto é condômino. você, né? O projeto é você, não é o outro. Não estou aqui para melhorar ninguém, não. Estou aqui para me melhorar. Aí o quê? Eu estou melhorando, as minhas atitudes vão o quê? Ser diferente para outras pessoas também. Isso que vai impactar o mundo, cara. É a gente se melhorar, a gente desenvolver e crescer. E minha amiga, minha esposa fala, Tiago, se todo mundo resolver vir na mesma época, nós recebe todo mundo aqui. Minha casa e sua casa também, estiver aqui em Brasília, fique à vontade, tá? Vem aqui, vai ser muito bem acolhida. Sou muito feliz por ter esse momento conversado com você, aprendido com você também, porque, como eu te falei, é uma troca, né? Você aprende, eu aprendo, você ensina, eu ensino, porque é sobre o experienciar. E cada um tem uma experiência diferente. E aí, quando eu tenho esse momento de parar e ouvir a sua experiência, isso vai agregar a minha experiência. Igual eu falei, falar para você, segredo, hein? 90% das minhas ideias não são minhas, não. Eu olho ali, opa, legal, tiro uma fotinha ali, vou implantar. Ou eu guardo aqui no arquivo das ideias, uma hora isso vai florescer. Que bom que tem pessoas que nos inspiram. Acho que é sobre isso. Você me inspira e eu inspiro outra pessoa e a gente vai melhorando o mundo, tá? É recíproco, Então, Thiago. minha Obrigada, amiga, tá? minha casa é sua casa. Vem para Brasília. Aqui não tem praia, não, mas tem muita coisa boa aqui em Brasília, tá? Tem grandes amigos aí. Com certeza, a gente vai tomar esse café, tá? Um Uma abraço, boa cervejinha, noite, ouvindo muito um obrigada. sambinha. Exato. Falou, minha Low amiga. profile. Um Valeu, abraço, obrigadão, energias gente. positivas. Fala mais uma edição do nosso Síndico para Síndico. Síndica Fera aqui, ó. Minha amiga Bárbara Oliveira. Valeu, um abraço, energias positivas. Fui! Obrigado, beijo.